Olá, turminha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Elisângela, na disciplina de Geografia. Isso mesmo, crianças. E aí, gente, como é que vocês estão? Estão aprendendo em nossas aulas? Estão, assim, aprendendo os conteúdos? Vocês estão com alguma dúvida referente aos conteúdos? Se tiver alguma dúvida, nós iremos revisar, ok? Mas hoje nós vamos ver um conteúdo diferente, um novo conteúdo. Conteúdo sobre descobrir paisagens. Isso mesmo, crianças. No seu livro didático, você vai encontrar na página 82 esse conteúdo, ok? Sobre descobrir paisagens. Crianças, só para vocês terem ideia, paisagens é o que mesmo, professora? Paisagens são representações de lugares, né? Todo lugar representa uma paisagem. Existe a paisagem natural e a paisagem modificada. Só para você entender, a paisagem natural é quando o homem não interferiu nela. Exemplo, uma floresta, tá certo? Uma natureza, tá certo, criança? Então, paisagem natural. O homem não interferiu nela, não houve interferência, está ali pura aquela paisagem, não houve destruição dela para construção de casas, construção, vamos dizer, de locais, né? Para fazer casas, para fazer praças, para fazer ruas, para fazer essas situações assim, arquitetura, ok? Então, crianças, só para você ter ideia, vamos ver algumas paisagens. Fala, professora, aí. Eu gostaria de ouvir de vocês, isso mesmo. Eu gostaria que vocês entrassem no PV e deixassem o seu comentário, a sua mensagem, seu comentário falando qual a paisagem que você conhece. Você conhece a paisagem natural? Lembrando, paisagem natural é aquela que não houve interferência do homem. Muito bem. A paisagem modificada é aquela que o homem modificou, ou seja, cortou as árvores para fazer algo no local. Vamos ver aqui essa gravura que está no seu livro. Acompanhe aí no seu livro que você vai ver essa gravura da página 82. Nós estamos vendo uma paisagem. Esta paisagem, crianças, ela é uma paisagem modificada. Temos aqui, professora, tem aqui a grama verde, tem aqui assim alguma coisa verde. Sim, tem, mas ela foi modificada. Tudo aí era verde, tudo era mata, porém o homem foi modificando, foi cortando as árvores para construir casas. Então, a nossa cidade, criança, antes era só mata. Isso mesmo, existia somente matas, existia somente paisagem natural. Então, com o tempo, houve, né, o primeiro homem que veio, desmatou e construiu o primeiro local de habitação, ok? Fez ali assim o primeiro local de habitação, aquela praça que era o Arraial, né? Chamado assim. Então, crianças, a Praça da Igreja, não é? Ali assim foi onde surgiu o primeiro local, né? Ali assim sobre a cidade aqui. Então, o centro da cidade, para vocês terem ideia, sempre é o primeiro local onde houve as primeiras casas, né? São as casas históricas. Então, toda cidade tem as casas históricas. Então, as casas históricas são aquelas primeiras que fizeram quando surgiu a cidade naquele local, ok? Então, crianças, o homem foi, desmatou e aí construiu, né, as casas. E com isso, as pessoas foram mudando para a cidade e foi havendo a urbanização, né, o crescimento da cidade, e ali foi acontecendo o processo, né, de povoação, né? As pessoas veio, né, fizeram o êxodo rural, pessoas saíram da zona rural e mudaram para a cidade. E assim houve gradativamente o crescimento da cidade, tá certo, crianças? Mas antes era somente floresta, era somente paisagem natural. Aí você questiona, mas professora,
E por que fez isso? É errado fazer isso? Neste caso, não é errado, porque se não tivesse feito esse processo de mudança, né, de paisagem modificada, né, cortar as árvores para construir as casas, nós hoje não teríamos a cidade. Então, para ver a cidade, para ver a urbanização na cidade, é necessário fazer isso mesmo. Então, se o homem quer construir uma casa, ele vai ali, corta aquelas árvores naquele local, faz aquela limpeza naquele ambiente e faz a sua casa. Agora, é necessário lembrar sobre o reflorestamento. Isso mesmo. Então, crianças, existem muitas pessoas que cortam as árvores para fazer novas plantações. E ali, eles deixam somente o capim. É necessário que haja um reflorestamento, plantar novas árvores nos locais para que futuramente tenha outra floresta naquele local onde as árvores foram cortadas. Nós estudamos reflorestamento em ciência, lembra? Muito bem. Então, lembrando também aqui que cada estado é representado por uma árvore, ok? Então, cada estado é representado por uma árvore. Olha só, a Bahia é representada por uma árvore chamada umbuzeiro, ok? Então, cada estado é representado. Depois eu vou enviar para vocês, tá? Um videozinho falando sobre isso, só para matar a curiosidade, né? Aguçar a curiosidade de vocês sobre essa questão das árvores que representam os estados brasileiros. Cada estado brasileiro tem uma árvore que representa ele. Então, a Bahia é representada pelo umbuzeiro, ok? Mas vamos voltar aqui sobre paisagem, e você vai ver que essa gravura aqui é uma paisagem modificada. O homem modificou, cortou as árvores para urbanizar, para fazer casas. Então, na zona rural também existe esse processo, né? Ah, professora, e na zona rural existe só paisagem natural? Não, existe também a paisagem modificada, que o homem foi, cortou as árvores para fazer plantações, para fazer casas e assim por diante, ok, crianças? Muito bem. Então, você vai ver aqui, ok? No seu livro de geografia, vamos ver a página 83 agora, ok? Nós vamos ver sobre os elementos da paisagem. Então, crianças, os elementos da paisagem, vamos dar aqui um zoom, puxar a tela, para que possamos ver melhor. Então, os elementos que você vê na janela da sua moradia, na sua rua, no seu bairro, onde você mora, crianças, na cidade, no campo, tudo isso é formado por paisagem. Todos esses elementos é formado por paisagem, forma uma paisagem, ok? Então, se você pegar a tela de uma obra de arte, você vai ver que existem muitas obras de arte que têm as paisagens, né? Tanto modificada ou natural. Então, a paisagem é tudo aquilo que você vê ao seu redor, ok, crianças? Tudo que você vê em seu redor é chamado de paisagem, ok? Então, você já viu que existe a paisagem natural e existe a paisagem modificada. Nós encontramos esse tipo de paisagem em televisão, em jornais, né? Em livros, em revistas, na internet e assim por diante. Você vai ver aqui agora, eu vou dar zoom aqui, puxar a tela, e você vai ver uma paisagem, ok, crianças? Que é da Baía de Guanabara. Essa paisagem está relacionada com o Cristo Redentor e o Morro Pão de Açúcar, que fica no Rio de Janeiro. Isso mesmo, fica no Rio de Janeiro, essa paisagem. E essa paisagem aí, olha só como é bonita, tá vendo? Muito linda essa paisagem, não é? Vamos aqui a outra paisagem. Ok, crianças? Vocês vão ver essa paisagem aqui, que é no Campo de Marte, com a Torre Eiffel, ao fundo, em Paris, ok? Então, é a Torre Eiffel, né? Em Paris. Olha só, que lindo. Percebeu, crianças?
Muito bem. Então, crianças, existem a paisagem natural, como você aprendeu, e a paisagem modificada. Agora, vocês irão ver na página 84. Página 84, você vai ver algumas paisagens também. Olha só. Aqui a gravura, a primeira gravura, o primeiro quadro que você vai analisar. Vamos ver, crianças, esse primeiro quadro. Olha só. Você veja essas paisagens, veja se são conhecidas, veja aí assim, né, alguns locais. A primeira gravura, você vê uma estrada, né, uma BR, vamos dizer assim, Brasília, no Distrito Federal. Então, essa gravura aqui, Brasília, no Distrito Federal. Então, criança, antes era só floresta, era só mata. Então, houve o processo de modificação. Essa paisagem aí, ela não é natural, ela é modificada. Vamos ver outra paisagem modificada. Olha só, Monteiro, no estado da Paraíba. Então, também foi modificada. Então, são paisagens modificadas que nós estamos vendo aqui. Olha só, crianças, agora aqui. São Miguel das Missões, no estado do Rio Grande do Sul. Olha que paisagem bonita, não é? Tem aqui assim a natureza, ok, crianças? Paisagem natural e também modificada, né? Ela tem a parte que é natural e tem a parte aqui que foi modificada, que você consegue ver, olha só, alguma construção ali, hein? Dando sequência, você vai ver agora Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Olha que paisagem muito bonita, uma praia, não é verdade? Muito bonita essa paisagem, ok? Também modificada. E aqui você vê essa paisagem que é natural porque é o mar, não é? Ela é o mar. Mas você pode aqui observar as casas próximas. Então, tinha a floresta, desmatou e construiu casa. Então, assim, houve aquele processo de modificação. E aí, crianças, estão aprendendo? Então, vocês vão acompanhar agora na página 86. Olha só, vamos ver essas paisagens agora, todas naturais, ok? Vocês viram aqui paisagens modificadas. E agora vamos ver as paisagens naturais. Olha só, criança. Rio Jordão, no estado do Acre. Olha que paisagem linda. Tá vendo? Então, é uma paisagem natural. Olha que natureza linda. Na verdade, nós necessitamos da natureza, das plantas, para que possamos, né, realizar o processo de oxigênio, né, que nós precisamos respirar ar puro. Então, olha que floresta linda, floresta em Tefé, no estado do Amazonas. Tá vendo, criança? Também aí é natural, não foi modificada ainda. Aqui a praia, olha só, praia em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Vamos ver aqui agora, olha só, gente, que paisagem linda. Morro em Andradas, no estado de Minas Gerais. Muito lindo essa paisagem, muito linda essa paisagem, muito perfeita. Então, você vê aí que são naturais. Olha a diferença das paisagens naturais para as modificadas. Percebeu a diferença? Então, o homem modifica a natureza para que possa construir as casas ou fazer qualquer outro tipo de transformação. Lembrando a importância do reflorestamento. Tudo de bom para vocês. Tchau!